A Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1422, não foi uma guerra contínua, mas sim uma sucessão de batalhas envolvendo França e Inglaterra, durante o processo de formação das monarquias nacionais europeias. Essa guerra é lembrada por conta de participação de Joana Arquia, uma camponesa que lutou junto do exército francês. A Guerra dos 100 Anos foi vencida pela França, acabando com qualquer pretensão da Inglaterra de anexar seu território. A Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1422, não foi uma guerra contínua, mas sim uma sucessão de batalhas envolvendo França e Inglaterra durante o processo de formação da monarquia nacionais europeus. Essa guerra é lembrada por conta da participação de Joana Arquia, uma camponesa que lutou junto do exército francês. A Guerra dos 100 Anos foi vencida pela França, acabando com qualquer proteção da Inglaterra do anexar seu território. A Guerra de 100 Anos foi vencida na França, abandonando a qualquer pretensão da Inglaterra em anexar seu território. A causa da política da Guerra de 100 Anos foi a disputa pelo trono francês após a morte do rei Carlos, em 1328, que colocou fim à dinastia pelos campesinos. O rei da Inglaterra, Eduardo III, era neto de Felipe o Belo e reivindicava o direito da coroa francesa. O primeiro período da Guerra de 100 Anos foi marcado pelo êxito da Inglaterra no combate contra a França. Isso fez que os ingleses ocupassem a parte do litoral norte francês. As tropas lideradas pelo rei Eduardo III eram maior número do que a da França. Flandres e Bretanha, que estavam no território francês, apoiaram a Inglaterra financiando seu exército. Nobres e burguesia. O rei francês Carlos negociou o tratamento de paz do rei Eduardo III, que encerrava o primeiro período da Guerra de 1364 e reconhecia o domínio da Inglaterra em boa parte das terras francesas. Em troca, os ingleses comprometeram em não mais requisitar o trono da França. A Guerra de 100 Anos foi uma série de conflitos travados entre o Reino da Inglaterra e a da França durante o final da Idade Média. Originou-se em reivindicações inglesas ao trono francês entre a Casa Real Inglesa de Plantageneta e a Casa Real Francesa de Valois. Localização. A Guerra de 100 Anos foi um conflito entre 1337 a 1422, envolvendo a França e a Inglaterra, caracterizado por várias batalhas que determinaram a formação da monarquia europeia. O rei Henrique ampliou o domínio inglês sobre a França e participou dos conflitos na Normandia e em 1415. A Guerra de 100 Anos foi um conflito bélico que envolveu a Inglaterra e a França entre 1337 e 1453. A disputa pelo trono francês teve início quando os ingleses tentaram dominar o poder, motivados por interesses comerciais em Flandres, uma importante zona industrial têxtil. O fim da Guerra de 100 Anos. Martírio da guerreira camponesa motivou os soldados franceses a se manterem na luta contra os ingleses. Em 1453, os franceses conquistaram a cidade de Bordeaux, o último inglês, dando fim na Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra praticamente abandonou a guerra contra a França para solucionar disputas internas provocadas pela guerra. A Guerra das Duas Rosas. Não houve tratamento de paz, mas os franceses conseguiram reaver o território que estava sob o domínio da Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos foi de fato um conflito envolvendo franceses e ingleses, mas disputas internas alteraram seu curso. Quando não era a França, era a vez de Inglaterra enfrentar a infidelidade dos nobres ao rei, as disputas internas que geravam guerras civis, beneficiando o inimigo na guerra. Consequência da Guerra de 100 Anos.
Uma das principais consequências da Guerra de 100 Anos foi o fim da tentativa da Inglaterra de obter domínio sobre a parte continental da Europa. Já para a França, a guerra fortaleceu o sentimento patriótico e colaborou para o surgimento da sua monarquia nacional e absolutista. A Guerra dos 100 Anos foi vencida pela França, acabando com qualquer pretensão da Inglaterra de anexar seu território. É uma guerra que é lembrada por conta da participação de Joana e de Arc, uma camponesa, lutou junto do exército francês. A Guerra dos 100 Anos foi vencida pela França, acabando com qualquer pretensão da Inglaterra de anexar seu território. Antecedentes da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos está inserida na transição da Idade Média para a Idade Moderna, período em que se formavam os Estados nacionais. Se no período medieval o poder estava centralizado nas mãos dos senhores feudais, na modernidade os novos estados surgiu com o poder centralizado em uma monarca. No século 1200, a Europa assistia ao fim da Idade Média, período marcado pelo feudalismo e a centralização do poder, o surgimento das primeiras monarquias nacionais e reis absolutistas. O comércio às cidades renasceu em contraposição ao campo, que estava em crise. Os reis que durante a Idade Média eram chefes militares, ganharam força ao conter as revoltas camponesas e as guerras entre os reinos em formação.